tarde, galera. Eu não vou trazer dicas, nem métodos, nem receita de sucesso para vocês. Hoje eu vou trazer uma provocação. Vim aqui contar uma história e trazer uma provocação. Quem aqui nunca tinha ouvido falar na Eduz? Só para ter uma noção. A maioria conhece. A Eduz é uma empresa sorocabana. Ele disse que eu sou de Sorocaba, o meu sotaque denuncia que não, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, mas eu moro aqui desde 2001. Me considero já sorocabano. E a Eduz nasceu aqui. Eu fundei a Eduz como o meu 12º CNPJ. Mas não é que eu tinha 12 empresas, é que eu fechei 11 antes. E aí a Eduz foi a 12ª. Então eu sou expert em criar empresa, lançar empresa. E graças a Deus a Eduz aí já está há 10 anos. Essa vai durar mais 50, né? Aprendi o jogo. E a Eduz tem uma história engraçada no início dela. Ela começou em 2014, em janeiro de 2014. Ela ia ser uma Avon da educação. Ela já nasceu com um propósito louvável de levar a educação para a população de baixa renda. E a estratégia era fazer com que distribuidores autônomos vendessem cursos de porta em porta. Então, o Eduz vende Edu de educação e ZZ de business, empreendedorismo. E aí, quando chegou no final de março, fui lá ver os números com um bom empreendedor, como é que estão os números aqui da empresa. Nós cadastramos mais de 100 distribuidores no Brasil inteiro. E aí, eu descobri que a empresa tinha falido. 2 meses só. Porque os distribuidores não estavam recomprando cursos. Eles se cadastravam, compravam alguns cursos para revender, mas não recompravam, não reabasteciam o estoque. Era como se a consultora da Avon não recomprasse desodorante. Então, se ela não está recomprando, significa que não tem futuro a empresa. E a gente teve que achar um outro caminho para a gente sobreviver. Na busca de uma forma de vender esses cursos online, nós descobrimos marketing digital, esse mundo dos influencers, e nos transformamos numa plataforma de educação online para quem já faz marketing, para quem já vende online. Isso nós relançamos a empresa em setembro, em abril nós começamos a refazer tudo, e em maio do ano seguinte, a empresa bateu o ponto de equilíbrio, sucesso, estava indo super bem, nós começamos com 5 colaboradores, mais ou menos, 4, 5 pessoas, e em maio de 2015 a gente já tinha uns 30 colaboradores. E ela foi super bem. 2015 estava um ano maravilhoso, incrível. No final do ano, 2015, nós já estávamos chegando a quase 80 colaboradores. Então estava bombando, a empresa estava maravilhosa, o sonho de qualquer empreendedor, né? Estava tudo incrível, só que a empresa estava uma bagunça, porque a gente tinha crescido muito rápido, só que a gente não tinha se estruturado. Pra você ter ideia, os colaboradores entravam, não tinham onboard, eles não sabiam o que iam fazer na empresa. Ia aprendendo assim, ó, senta ali do lado dessa pessoa que ele vai te ensinar, logo você aprende. Não tinha muito claros os departamentos, não tinha muito claros os processos, estava uma bagunça grande. O cliente estava começando a reclamar da qualidade do produto. E aí nós, né, como bom empreendedor, decidimos profissionalizar a empresa. Então, contratamos consultores, gestores, plantamos o departamento de marketing oficialmente, de RH, financeiro, formalizamos o atendimento, estrutura de operações, tecnologia, tudo bonitinho. Deixamos em 4, 5 meses a empresa perfeitamente estruturada. E uma das primeiras coisas que a gente implantou foi um planejamento estratégico, porque até então a gente não tinha tempo de planejar nada. A gente só trabalhava. Trabalhava. O planejamento era assim, tinha ideia do que ia fazer, do que ia ser feito, mas não tinha muito planejamento, não tinha detalhamento do que ia ser feito. Então nós implantamos o planejamento estratégico, os líderes de cada área se reuniram, nós ficamos lá 3 dias reunidos, estabelecendo tudo que a gente queria fazer, como iria fazer
estabelecemos as metas da empresa. Então, tudo estava muito mais claro. Só que aconteceu um fenômeno no ano de 2016. Foi passando o tempo e as vendas foram diminuindo. Foram diminuindo. O humor na empresa despencou. Foi lá. Parece que quando a profissionalização entrou por uma porta, a felicidade abriu a porta dos fundos e foi embora da empresa. Todo mundo estava irado, um com o outro, brigando entre nós. Quando chegou no final do ano, que a gente tinha que ver como foi o nosso atingimento das metas para pagar bônus, nós criamos um programa de motivação incrível, onde os colaboradores iriam para a Disney se batêssemos a meta. A gente não foi nem no Play Center. Não deu nem para sair daqui da cidade de São Paulo. Foi um fiasco. Mas o que mais me irritava era que as pessoas estavam brigando muito. O tempo todo, aquele clima que a gente conhecia na empresa, gostoso, onde um ajudava o outro, era entusiasmo de querer ajudar o cliente, o entusiasmo de resolver um problema, o pessoal querendo virar à noite para resolver os problemas, final de semana aparecia lá, você não sabia por que ele estava lá, mas estava lá tentando resolver alguma coisa que não tinha conseguido resolver durante a semana. Tudo isso foi embora, desapareceu aquele clima de família. O único momento que a gente achava legal era segunda-feira de manhã, porque tinha um café da manhã, que a gente se divertia muito, e uma vez por mês que a gente fazia uma festa muito gostosa, que era a hora que o pessoal extravasava um pouco, mas o resto do mês inteiro era muita tristeza. E aí, eu fiquei na seguinte dúvida, eu disse, bom, a empresa está faturando bem, está com boa lucratividade, eu não estou gostando de trabalhar nessa empresa, eu não estou a fim de continuar, ou eu vendo a empresa ou eu vou contratar alguém para me substituir aqui, porque eu não tenho condições de continuar tocando a empresa do jeito que ela está. E eu fiquei alguns meses, 2, 3 meses, com essa ideia na cabeça, né? O que eu vou fazer? Qual é o meu próximo passo aqui na Idus? Mas aí, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer depois que eu sair da empresa ou que eu vender a empresa, mesmo que eu contrate alguém, o que eu vou fazer? O que vocês imaginam que passou pela minha cabeça que eu ia fazer depois? Hein? Abrir outra empresa. Porque a única coisa que eu sei fazer é abrir empresa. Lembra? 12º CNPJ. E eu pensei, vou cair no mesmo buraco, vou chegar no mesmo ponto. Então eu disse, não, eu vou aceitar isso aqui como desafio e eu gostaria de voltar essa empresa ao estado que ela estava antes da gente profissionalizar. E aí aconteceu um fenômeno interessante. Nesse fim de ano, na hora que a gente foi ver o resultado, né? Tinha sido estabelecida uma meta, eu lembro que eu falei, a gente fez 3 meses de planejamento, aliás, 3 dias de planejamento para como atingir a meta. A gente ficou muito longe dessa meta. E aí existiam 1000 justificativas por que a gente não atingiu. Sempre foi culpa do outro, assim, tinha uns 10 pessoas na mesa, mas todas as justificativas foram culpa do outro. Ah, o atendimento que falhou, o produto que falhou, o comercial que não vendeu o suficiente, era o administrativo que não colocou aquilo para funcionar, sempre tinha a desculpa do outro. Eu fiquei observando aquele fenômeno. E aí quando eu decidi reassumir o controle, disse assim, não, a gente vai refazer essa empresa para ela voltar como ela era antes, do ponto de vista de humor. Eu disse assim, vamos tirar de tudo que a gente colocou aqui, vamos tirar os departamentos, então a gente removeu a liderança principal, então não existia mais área de operações, não tinha mais marketing, não tinha mais RH, a gente foi desfazendo. E a gente, como estava na fase de planejamento do ano seguinte, a gente tinha que estabelecer a meta do ano seguinte. E eu disse assim, vamos fazer o seguinte, esse ano nós não vamos ter meta. Vamos deixar essa empresa sem meta, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Como é que eu vou colocar uma meta se eu não sei como é que vai ficar a empresa no ano seguinte?
A gente vai desmontar um monte de coisa aqui e eu não sei como vai acontecer. Então, nós removemos as metas da empresa. Eu só tinha um único objetivo: descobrir como é que fazia o povo parar de brigar na empresa e voltar a sorrir. Era o único objetivo que eu tinha. E na minha cabeça ia acontecer o seguinte: bom, a gente já veio parando de crescer, parou o faturamento, né? Eu vou mexer nisso, vai cair mais ainda o faturamento, mas tudo bem. Se eu tiver uma empresa com metade do tamanho e que a gente esteja feliz, está valendo, porque eu quero vir trabalhar com alegria, é a única coisa que eu quero. O resto a gente constrói, o resto a gente descobre como faz. Se a gente estiver se divertindo aqui no trabalho, o resto é besteira. O resto a gente vai construindo. E aí a gente fez isso. No planejamento disse: não, esse ano não vamos ter meta. E aí começamos a rodar. 2017, começamos a mudar a cultura da empresa, horizontalizamos, criamos times, colocamos líderes em times e fomos trabalhando. Refizemos os produtos, tiramos o que estava tendo de defeito e fomos construindo um pouco do que a Amanda falou ali, o processo de deixar as pessoas mais engajadas entre elas, mais satisfeitas. E aí, interessante, no final do ano de 2017, que eu imaginava que a empresa ia ter um colapso ali de uns 30%, 50% no faturamento, não é que ela cresceu um pouquinho? Eu digo, como é que pode? Tinha meta, tinha profissionalização e tal, a gente parou de crescer. Removi, a empresa deu uma crescidinha, mas eu não dei muita atenção não. Continuei fazendo meu trabalho lá de investigação, ia lá para me divertir. Mudamos de escritório, fomos para a sede atual, 2018, trabalhamos bastante. E a empresa deu mais uma engordadinha, cresceu mais um pouquinho. Eu, não estou entendendo nada. E eu esperando o momento de botar as metas de volta. Mas aí eu observei assim, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. E eu comecei a conversar muito com as pessoas, principalmente com o pessoal que estava mais antigo, para tentar descobrir o que tinha mudado, principalmente naquele ano, que a gente fez um planejamento tão rígido, com acompanhamento mensal, acompanhamentos trimestrais e tal. O que tinha mudado? E aí eu percebi que, na verdade, a meta, que até então, nas minhas 11 empresas anteriores, quando ela chegava num certo tamanho, eu colocava e ia trabalhar com meta, ela não era exatamente a coisa mais importante de uma empresa, como eu pensava. Eu achava que é uma meta. Eu fui treinado assim. Alguém fez Empretec aqui? Metade da sala, então vocês vão entender do que eu estou falando. A gente aprende aquele negócio da meta smart, né, lá. Bota a meta, corre lá, e aí você, ferramenta, incrível a meta. Mas eu descobri que ela não era a coisa principal da empresa, como eu imaginava. Fazer o planejamento, colocar aquela meta, fazer todo mundo correr atrás da meta, vira quase uma religião, não era a coisa mais importante. Mas deixa eu continuar a história. E aí em 2018, a gente já estava nesse ritmo de só se divertir assim, no ápice. A gente tinha voltado para o nosso ritmo que a gente tinha em 2015, em termos de um espaço, um lugar agradável para se trabalhar. A galera voltou a ser amiga. Como não tinha tanta cobrança, as pessoas pararam de se atacar. Os nossos sistemas de bonificação mudaram. Antes eu tinha bonificação por produtividade individual, por produtividade de time e por produtividade da empresa. Nós tiramos tudo isso. Jogamos tudo isso no lixo. E só tinha um programa de produtividade. A empresa ganhou, todo mundo ganha. A empresa não ganhou, ninguém ganha. Como é que eu fiz? Peguei 10% do lucro que a empresa tinha e distribuí proporcional aos salários. Então, se eu ganhasse 3 salários de bônus, você ia ganhar 3 salários de bônus, todo mundo ia ganhar 3 salários de bônus, não tinha diferenciação. Tiramos o pagamento variável da área comercial. A gente não tem exatamente vendas, pós-venda, mas tinha um variávelzinho e a gente tirou. Então, todo mundo estava no mesmo barco. Ou o barco ia para frente, e todo mundo ia junto, ou o barco não ia e ninguém ia. Era essa a filosofia.
E o que aconteceu foi que as pessoas passaram realmente a olhar o barco como um único barco. Não tinha mais o meu remo e o seu remo. Todo mundo começou a remar na mesma direção. E aí, em 2018, olha só, sem pressão, só a gente tentando fazer o nosso melhor, a empresa cresceu 300%. E 2019, antes da pandemia, mais 200 e tantos por cento. E eu assim, meu Deus, de onde vem isso? Eu não fazia ideia, sendo sincero, de onde vinha isso. Mas eu já tinha um cheiro. Comecei a sentir, observar, que a nossa gestão, a gente como empresário, a nossa gestão hipervoltada para resultados, faz com que a gente desperdice um monte de oportunidades que estão presentes no dia a dia, e são pequenininhas, que a gente não dá valor, mas é aquela micro oportunidade que, somando dia após dia, vale muito mais do que o esforço que a gente coloca tentando atingir uma meta. Por exemplo, ficar com o cliente até que ele esteja satisfeito. Conversar com ele, pegar o telefone e ligar para ele, em vez de pegar o próximo cliente para poder bater meta de atendimento. Quanto vale isso? Eu não sei. Mas eu só sei que aquela pessoa, ela sente a atenção que você está dando para ela. E o colaborador também sente se é real ou não a sua preocupação com ele, ou se ele é apenas um boneco dentro do seu jogo como empreendedor, para atingir a sua meta. Essa meta nunca é do colaborador, é sua como empreendedor. E a gente tem muita dificuldade como empreendedor em passar isso, compartilhar essa meta com os nossos colaboradores. Quando isso não está presente, você tem a oportunidade de conversar com a pessoa sobre o que ela está precisando. Então, por exemplo, a pessoa está passando por um problema pessoal. Será que não dá para a empresa aguardar uns 15 dias até que ele fique melhor? Se ele tem que cumprir a meta dele, nem ele se permite. Nem ele se permite ficar 15 dias fora da empresa. Você, como fundador, como líder, você permite? Baseado em quê? Será que você não fica com medo que a produtividade vai lá para o pé? Então, eu vi que tem um monte de micro oportunidades no dia a dia que a gente não vai observando, e por não observar a gente não pega. E foi desse lugar que eu comecei a evangelizar dentro da empresa que meta não é o nosso drive principal. Ele é uma ferramenta que a gente usa, como um carro. Imagine se na família o dono do carro é tão apaixonado pelo carro que tudo que ele faz na família é para alimentar o carro. Não, eu não posso gastar isso aqui não, porque senão não vai ter dinheiro para pagar a gasolina do carro, para pagar o IPVA, para pagar o seguro, para pagar a renovação daqui a 2 anos, porque eu tenho que trocar de carro. Então você se tornou funcionário do carro. Ao invés do carro te servir para te locomover de um lugar para outro. Você usa o carro como ferramenta, ou você é alguém que ficou dependente do carro? O carro é que manda em você. Eu comecei a ver a meta como uma ferramenta somente, que quando for útil, especificamente eu uso. Por exemplo, tenho que entregar um projeto no prazo. A gente tem um evento anual gigantesco para 4.000 pessoas. Tem data, não dá para entregar na semana seguinte. Então tem que ter aquela meta. É uma ferramenta. Mas eu não preciso ficar usando isso 24 horas por dia. Quando eu observei isso, ficou muito mais fácil para tomar decisão no dia a dia, e eu entendi que a melhoria contínua diária, o que a gente é capaz de melhorar no produto, no processo, nas pessoas, no escritório, todos os dias, tem 100 vezes mais poder do que se você gastar energia tentando bater uma meta que você nem sabe se é possível, nem sabe ainda como vai fazer. Então a gente substituiu, colocou a meta como ferramenta e substituiu por melhoria contínua, por querer melhorar todos os dias, por melhorar 1% todos os dias. E isso, para mim, é um dos maiores drives
que fazem com que a Eduz tenha se tornado a referência que ela se tornou do Brasil, não é nem em Sorocaba. Hoje nós somos 450 colaboradores só no CNPJ principal e tem mais algumas empresas filhas que dão 150 pessoas adicionais. São 600 pessoas que estão procurando fazer o seu melhor todos os dias. E a gente é drivado por isso, é puxado por isso. E a conclusão final que eu chego com relação a isso é a seguinte: se você ficar muito desesperado, fala de mim. Enquanto eu estava muito desesperado por atingir um resultado, eu estava colocando a minha alma em coma. Às vezes, a minha alma, aquela coisa que está atrás da minha mente, ela está pedindo para que eu olhe melhor para uma pessoa. Ela está pedindo para que eu fique um pouco mais com a minha família. Ela está pedindo para que eu cuide um pouco mais da minha saúde. Ela está pedindo para que eu aprenda uma coisa nova. Ela está pedindo para que às vezes que eu mude de área. Ela está fazendo um pedido para que a sua vida seja melhor. Só que a gente pega essa voz, cala, e talvez a gente só vai ouvir daqui uns 2, 3 anos quando a gente adoecer. Essa foi minha grande conclusão. Por isso, dê um pouco mais de ouvido para o seu coração, que você vai ver que talvez não precise focar tanto assim em resultado, e o resultado venha sem você nem perceber. Então é isso, gente. Obrigadão. Cadê Jordan?